Olá, meu amigo, olá, minha amiga, é muito bom voltar a falar com você. Aqui é a tua TV Novo Tempo, ele é o canal da esperança, transmitindo 24 horas por dia a mensagem da esperança, a grande mensagem de que Jesus em breve voltará. Mas aqui, este é o programa Reavivados por Sua Palavra. Juntos, a gente estuda a Bíblia, um capítulo da Palavra de Deus todos os dias. E de coração para coração, eu quero te dizer que é muito bom mesmo nós abrirmos a Bíblia Sagrada, a gente orar juntos, a gente falar de Jesus, a gente ouvir Deus falando ao nosso coração cada dia através dos textos sagrados. Então, é um grande privilégio poder fazer companhia para você a cada dia. E eu quero orar por você. Aliás, eu quero dizer que eu tenho orado por você todos os dias no meu momento de oração. Orado pela tua família, orado também pelo teu emprego, pela tua saúde. E se você quiser, você pode deixar o seu pedido de oração. Você pode entrar no portal da TV Novo Tempo, novotempo.com, não só fazer seu pedido de oração, mas você, inclusive, pode até fazer o pedido de um estudo bíblico. Ali você pode, por exemplo, compartilhar materiais. Este vídeo você pode compartilhar. Você também pode compartilhar aquilo que nós postamos em nosso Twitter, no Twitter PR Evandro Fávero e também no Facebook PR Evandro Fávero e nesses endereços que aparecem sempre na tela. Bem, eu quero orar com você agora para que juntos a gente possa pedir sabedoria e iluminação de Deus para compreender a palavra que é dele. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, é uma grande alegria, é um prazer estarmos diante da Tua presença a cada manhã. E é por isso que nesse momento nós oramos, pedindo a iluminação do Senhor, pedindo a Tua ajuda, porque nós oramos, Pai, confiados em Ti, no nome poderoso e precioso de Jesus. Amém. Bem, hoje é o Provérbios capítulo 17. Senta aí na tua poltrona, na tua cadeira, se você puder, seria bom pegar a sua Bíblia, vamos abrir a palavra de Deus juntos e dar uma olhada em alguns versículos de Provérbios 17. Pode ser? Bom, Provérbios 17, ele tem uma ênfase em características, ou seja, numa grande variedade de características e comportamentos a serem evitados. Você sabe que a Bíblia, ela apresenta, não só aqui em Provérbios 17, mas de maneira geral, várias histórias erradas, comportamentos, atitudes erradas de personagens bíblicos. Por exemplo, a Bíblia fala do adultério que Davi cometeu. Adultério, traiu seu amigo, mandou matar seu amigo, depois e traiu ele com a sua esposa. A ordem seria traiu, depois o enganou e depois mandou matar o seu amigo. São coisas feias e más. Mas a Bíblia mostra essa história para mostrar aquilo que nós podemos evitar, aquilo que nós devemos não fazer. Ou seja, quais os riscos que nós corremos de cair em tentação. Provérbios capítulo 17, então, ele apresenta isso, características e comportamentos a serem evitados e mostra também quais são as atitudes do insensato e também dá algumas orientações aos juízes. Nós vamos agora, então, selecionar ou ler alguns versículos que eu marquei aqui, que eu considero importantes. Agora, claro, você também pode ler a Bíblia e destacar outros versículos, porque Provérbios, cada versículo é um mundo de informações e de lições para cada um de nós. Então vamos lá, em Provérbios 17 eu destaquei o verso 5. O verso 5 diz assim: o que escarnece do pobre insulta aquele que o criou, e o que se alegra da calamidade não ficará impune. É uma exortação contra aqueles que zombam dos indefesos. É uma exortação para que nós cultivemos o amor altruísta e não o amor egoísta. É uma exortação para que a gente possa ajudar aqueles que precisam de ajuda. Sabe, aqui fala do pobre. É verdade que o pobre pode ser aquela pessoa que está com necessidade de dinheiro, mas também pode ser aquela pessoa que tem necessidade de comida, ou aquela pessoa que tem necessidade de roupa, ou aquela pessoa que tem necessidade de esperança, ou aquela pessoa que está precisando de um abraço. Nós somos chamados por Deus
para sermos testemunhas vivas do grande amor de Jesus. Assim como Jesus, não é? Ele disse, eu vim para servir, não para ser servido. Logo no início de Provérbios capítulo 17, a Bíblia diz assim, melhor é um bocado seco, melhor é tranquilidade do que a casa farta de carnes e de contendas. Esse mesmo pensamento, ele já foi mencionado no livro de Provérbios, no capítulo 15, nos versos 16 e 17. Vamos ver lá comigo? Vamos ver, a gente viu isso há 2 dias atrás. 15, 16 e 17 diz assim, melhor é o pouco, havendo temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Melhor é um prato de hortaliças onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. O que o texto está falando aqui é do amor. O que o texto está falando aqui é da importância de sermos justos, amorosos, de valorizarmos o amor entre as pessoas, de valorizarmos mais as pessoas do que as coisas, de sermos gente que cuida de gente, não gente que cuida de coisas, que usa as pessoas para obter coisas, mas gente que usa as coisas para valorizar, para cuidar as pessoas. Vamos então agora a outro versículo que destaquei no capítulo 17. A Bíblia diz no verso 9, o que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. O texto não está dizendo que nós não devemos perdoar. Pedir perdão. Porque dá a impressão, né, quando você lê de maneira assim superficial, aqui diz, o que encobre a transgressão adquire amor. Como assim encobre a transgressão? A Bíblia não diz que nós devemos confessar os pecados? A Bíblia não diz que nós devemos, então, lá em Atos diz, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia? Mas por que aqui diz o que encobre a transgressão? Então devemos pecar às ocultas? Não, não é isso que o texto está dizendo. Se você olhar o contexto, o Provérbios aqui está dizendo o seguinte, aquele que expõe o seu amigo, expõe os erros do seu amigo, porque nas frases seguintes ele está dizendo assim, ó, aquele que traz o assunto à baila, aquele que traz o assunto a público, separa os maiores amigos. Se você fizer uma comparação com Mateus capítulo 18, ali Jesus dá umas regrinhas sobre o bom relacionamento. Como é que a gente pode ter um bom relacionamento? Como é que a gente pode tratar as pessoas que erram ou que cometem coisas erradas? Ou que talvez fazem coisas erradas contra você. Então lá em Mateus, no capítulo 18, vamos dar uma olhada lá? O que disse Jesus sobre esse assunto? Abra a tua Bíblia então ali, está bem aqui, ó. Vamos lá. Aqui está, Mateus capítulo 18. Diz assim a Bíblia. Aqui a partir do versículo 15, inclusive o subtítulo é Como se deve tratar um irmão culpado. Aqui varia de Bíblia para Bíblia, mas aqui tem esse subtítulo. Se teu irmão pecar contra ti, diz a Bíblia, vai arguí-lo entre ti e ele só. Vai falar com ele. A grande tragédia, o grande problema de quebras de relacionamento é porque quando alguém faz alguma coisa errada, em vez de falar com a pessoa, a tendência é nós falarmos para todos os outros. Trazer o assunto à baila, como diz Provérbios. Trazer o assunto a público antes de falar com a pessoa. Isso quebra relacionamentos, isso separa amigos. A Bíblia diz assim, ó, se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. E se ele não te ouvir? Se ele não te ouvir, toma ainda consigo 1 ou 2 pessoas e vai falar com ele. Ou seja, a Bíblia insiste nesse assunto de que quando uma pessoa erra, nós precisamos falar com ela pessoalmente, coração a coração, olho no olho. E é isso que está falando Provérbios capítulo 17. Está falando de harmonia, está falando de sinceridade, é ser sincero com as pessoas, mas sinceridade com amor. Esse mesmo contexto, esse mesmo assunto foi mencionado em um capítulo anterior. Você lembra? No capítulo 16, que nós mencionamos ontem. Lá no versículo 28, lembra que nós lemos ontem? Diz assim, ó, o coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos perversos, ela transborda maldades. Então, e aqui menciona aquele que encobre a transgressão, em outras palavras, aquele que vai falar com seu amigo, no particular, ele com o outro somente, ele ganha um amigo.
mas aquele que traz o assunto a público, espalha o que o outro fez, separa os maiores amigos. Depois há outros versículos assim interessantes em Provérbios 17. Por exemplo, ele diz o seguinte aqui no verso 14: como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste antes que haja rixas. Então, como se ele dissesse assim, fuja das contendas, fuja das brigas. Esse é o pensamento de Provérbios capítulo 17, verso 14. Evitar a todo custo as brigas, as confusões. Bom, lá em Mateus, Jesus diz que Jesus exalta aquele que é manso, né? Aquele é uma das características do Filho de Deus. Outro verso que eu destaquei aqui é o versículo 16, que diz o seguinte: de que serviria o dinheiro na mão do insensato para comprar a sabedoria, visto que ele não tem entendimento? No verso 17, em todo tempo ama o irmão, e na sua angústia se faz o irmão. Lá em Provérbios 18 diz, nós vamos ler esse texto amanhã, mas já adiantando, ele diz o seguinte, lá no verso 24, diz assim, que há amigo mais chegado que um irmão. Então aqui ele diz assim, todo tempo ama um amigo, respeita, valoriza o amigo que você tem, para que ele se torne um irmão para você. Depois, um outro texto que eu quero ler para você para terminarmos é o 22 e o 23. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Ou seja, a alegria, ela faz mais do que muitos remédios podem fazer. E aí ele diz assim, o perverso aceita suborno secretamente para perverter as veredas da justiça. Aqui é uma condenação ao suborno, aquele que oferece o suborno e aquele que recebe o suborno. Os dois estão errados. E então eu termino com o verso 24, onde ele diz, a sabedoria é o alvo do inteligente, mas os olhos do insensato vagam. Há muitos outros versículos bonitos no capítulo 17. Vale a pena você ler com cuidado, com calma, vendo o que Deus quer de você, o que esse capítulo fala sobre Deus, o que esse capítulo lhe ensina. Assim você vai poder aprender, crescer em espiritualidade, crescer na fé. Quero orar por isso. Vamos lá? Bondoso Deus e Pai, muito obrigado por estarmos juntos nesta manhã mais uma vez. Agora eu peço a Tua iluminação para que nós possamos pôr em prática esses princípios de Provérbios 17. Pois eu oro, Senhor, no nome de Jesus. Amém.